Boa noite. 8 de março, Dia Internacional das Mulheres, e aqui no Porto Mucuripe elas vão dominar na presença, interpretação, análise e espero também no bom humor. O ditador do Sudão, Omar al-Bashir, pode ser preso em 108 países signatários do Tratado de Roma. Quais as chances disso acontecer? Nos Estados Unidos, a crise está despertando o interesse do Estado em aumentar a tributação sobre a big indústria da pornografia. É isso mesmo. No Brasil, estupro e excomunhão são dois absurdos que se encontram. Ciro Gomes volta à cena, afiado como sempre e pronto para a briga. A senadora Ideli Salvati não se salvou. E as mulheres continuam ganhando menos que os homens no mercado de trabalho. No Ceará, Luiziane Lins disse que está tudo certo e não tem pressa em mudar secretariado. E a educação volta a ser debatida em razão do fechamento de 87 creches que o governo do estado transferiu para a prefeitura e ela disse que não tem dinheiro para reabri-las. Pedro Bial, o queridinho do BBB, manda ver e diz que os brasileiros não sabem de nada. E o programa GNT Fashion tem novo conceito. As argonautas do Porto Mucuripe, todas bonitas, inteligentes e de língua afiada, Carla da Escócia, Beth Jaguaribe e Sandra Mara nos acompanham nesta transatlântica viagem. Omar al-Bashir, ditador do Sudão, pode acabar os dias na prisão. Ponto para os direitos humanos. Omar al-Bashir, ditador do Sudão e acusado de crimes de guerra e contra a humanidade, teve sua prisão decretada pelo Tribunal Penal Internacional. A decisão é inédita e provavelmente não será cumprida, mas o precedente pode trazer consequências imprevisíveis para a dinâmica das relações internacionais. A política colonial provocou uma tragédia na África, e a descolonização engendrou outra com uma dimensão de violência indescritível. Bom, Porto Mucuripe hoje aqui mais do que especial nesse dia 8, com 3 mulheres aqui para fazer as vezes dos homens. Eles foram, talvez voltem na próxima semana, ninguém sabe. Bom, Carla Melo da Escócia, Sudão. Hoje, essa semana a gente teve uma decisão interessantíssima. Pela primeira vez, um tribunal permanente, Tribunal Internacional sediado em Haia, decretou a prisão de um chefe de Estado. O caso do Sudão é um caso trágico, mais de 300 mil pessoas foram mortas em Darfur, que envolve questões religiosas, étnicas, né? Então, quer dizer, é uma situação difícil, mas que o mundo passou a olhar, parece que sob uma outra perspectiva. É isso? Só para retificar, nós não vamos fazer a vez dos homens hoje, vamos fazer a vez das mulheres, né? Então, vamos começando logo colocando... a questão do Sudão, eu acho que essa decisão ela é histórica e ela é importante, primeiro porque é a primeira vez que uma agência, né, que uma corte internacional decreta a prisão de um chefe de Estado ainda em exercício. Né? Agora, é complicado, eu acho que essa prisão não vai se concretizar, dificilmente ela vai se concretizar, as chances são muito remotas, né? Pelo menos é isso que os analistas estão dizendo, mas eu acho que até porque uma entrada para prender o Bashir seria mais traumática ainda para a população que já está sofrendo. Quer dizer, ontem ele decretou a saída de 13 ONGs que atuam lá, 13 entidades humanitárias que atuam. Isso já deixou milhões de sudaneses sem alimentação, sem remédio, sem tratamento, sem cuidado médico. Então, na África, essa questão aí ela é complicada porque, se você vai pensar quais são as alternativas lá ao redor, quer dizer, no Chad, no Zimbábue, são países também com ditadores. Então, você não pode pensar que essa saída é fácil, porque se você pensa nos outros países que vão interferir lá, por exemplo, os Estados Unidos estão a favor, mas tem interesses também. A Rússia e a China estão contra. A China é um dos maiores consumidores do petróleo do Sudão e vende armas para o Sudão, assim como a Rússia. Né? Então, eu acho que a União Europeia se
se declarou favorável à prisão, mas não é fácil essa entrada, porque é uma questão diplomática que trata de uma intervenção num país, né? Os africanos, a União dos Países, a Liga, né, dos Países africanos também se colocou contrária. A Liga Árabe também. A Liga Árabe, então eu acho que é uma intervenção complicada, mas se você vai pensar na questão do universal, eu acho que é preciso que tenha uma interferência. A ONU também não pode fazer isso, apesar de ter uma representação lá dentro, não pode, porque não tem poder de executar a prisão dele. Então é bem complicado, né? Agora, Beth, Ibe, uma das questões centrais nessa discussão é que, sobre a lógica dos direitos humanos, eles estariam suplantando a soberania nacional, dos Estados nacionais. Né? Isso é um tema clássico, inclusive, quando se trata de direitos humanos, porque eles colocam no patamar mais internacional. No entanto, fazer avançar os direitos humanos pode ser a única possibilidade da gente ter uma situação de maior pacificação social. Você acredita nisso? Essas duas questões que você coloca aí sempre acompanham esse momento de intervenção do Ocidente em alguns países, né? Enfim, numa situação de pobreza, como esses países da África. É sempre um discurso, né, em nome das liberdades democráticas. Esse discurso ele é sempre utilizado para, inclusive, velar interesses outros por trás, né, desse tipo de determinação. Agora, como colocou a Carla, a grande novidade aí é porque é a primeira vez que isso acontece. Né? Os Estados Unidos eles invadem os países em nome dessa possível defesa dos direitos humanos e é complicado por conta disso. A gente tem uma tradição de um discurso em defesa dos direitos humanos para justificar intervenções como aconteceu, por exemplo, no Iraque, né? Que foi construída essa tragédia, né, que é um impasse internacional hoje, e foi utilizado esse mesmo discurso que está sendo utilizado em relação ao Sudão. Então, realmente é uma questão bastante complicada, e eu lhe confesso, navegador do Porto Muro, que eu tenho uma dificuldade de refletir sobre a África e o Oriente Médio, porque é uma questão tão complexa que eu me sinto, às vezes, sem condições de conseguir construir alguma coisa mais tranquila em relação a isso. São várias dimensões que se envolvem naquele caso ali, mas uma dimensão importante é que o processo neocolonial, aliás, o processo de colonialismo, ao sair de lá, deixou a África abandonada, à deriva. E depois, os interesses econômicos e de estados do Ocidente acabaram ocorrendo lá, com aquelas ditaduras também. Ou seja, quem fornece arma para aqueles países? Quem fornece arma é o Ocidente, né, em troca das riquezas que existem na África. Então, como é que você vê essa questão? Até certo ponto, Sandra Mara, é cinismo do Ocidente? Bem, eu concordo com a Beth Jaguaribe quando ela diz que é meio complicado e difícil de avaliar a situação do Sudão e do Iraque, do Oriente, justamente porque a gente tem uma distância muito grande de valores, de culturas, então, do ponto de vista que você disse, se é cinismo do Ocidente, claro que é, né? Mas eu acho que as organizações, a ONU, essas organizações, elas tentam, né, trazer para o Ocidente essa realidade, essa visão, porque é uma pobreza simbólica, é uma pobreza cultural, é uma intervenção do ponto de vista humanitário, é uma coisa como se aquelas pessoas não existissem, né? não tivessem autonomia para resolver não o problema. tivessem. Então, quando mostra algo que nos surpreende, né? Até deixa a gente incrédulos em relação ao que acontece ali. Então, acredito que, do ponto de vista simbólico, essa intervenção ela é cabível e ela é necessária. Agora, se isso vai ocorrer realmente, eu não acredito que vá. Bom, o Omar al-Bashir ele pode ser preso em 108 países, menos no próprio Sudão, que não é signatário do Tratado de Roma. Inclusive no Brasil ele pode ser preso, não pode vir para cá. Acho que eu não sei se o Brasil vai prender, né? Mas também China, Rússia, não assinaram o Tratado de Roma, quer dizer, uma série de outros países não assinaram esse tratado. Vamos ver o que isso vai dar, mas que isso vai repercutir no direito internacional e nas relações internacionais, com certeza.